Sejam bem-vindos. Meu nome é Jessé Júnior. Eu sou um teólogo com pós-graduação em Ciências da Religião e tenho aqui na internet de segunda a sexta, pelo Sobral Pop News, também no Arqueologia da Fé lá no YouTube, esse encontro com vocês para tratarmos com assuntos relacionados à Sagrada Escritura e à nossa realidade do dia a dia. O pensamento do dia para hoje, 7 de janeiro, será uma rápida reflexão sobre o pecado instituído, pelo clero sacramentado, pelo povo silenciado. Mas do que se trata isso? De todos esses vídeos que eu tenho andado produzindo com vocês, junto a vocês, mediante o Espírito Santo de Deus, o de hoje vai ser um assunto muito melindroso, muito delicado, que eu tenho que tratar com muito cuidado, mas que jamais poderia passar em branco. Eu jamais poderia não falar sobre isso. Joio e trigo, dentro da igreja, é bíblico, estão lado a lado, não se misturam, mas o joio está sempre no seu trabalho de joio, ou seja, de desanimar o trigo. O trigo seriam as pessoas que têm um coração arrependido a Deus. Porque o que é igreja? Igreja é um local de pessoas que têm um coração arrependido a Deus, porque se reconhecem doentes, mas não se portam como médicos. Já o trigo, o joio não. O joio é o inverso. É o doente que quer ser médico. E aí a coisa está feita como o diabo gosta. Mas não tem problema, porque o inferno se levanta só para cair. Porque só cai quem está em pé, né? Quem está deitado não pode cair. Então o inferno se levanta para poder cair. O trigo está sobre a bênção de Deus e tem a sua cruz. O joio não está sob a bênção de Deus. E esse trabalho dele faz parte do contexto. E é sobre esse joio que nós vamos tratar no texto de hoje. Com a passagem destacada, estando presente lá em Lucas 17, 1, 2. Nunca esqueça desse joio. E o que é que o joio faz? Lucas 17, 1, 2 diz o seguinte: disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atáfona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. O joio é o que provoca esse escândalo. Esses pequenos, a leitura é bem ampla. O contexto direto aqui, em hermenêutica e exegese mais prática e simples, como é do gosto de Jesus Cristo, se traduz por pessoas de coração simples. Sabe aquelas pessoas que não têm uma complexidade material de inteligência, num apuramento, no ajuntamento de estudos? São pessoas simples, humildes. Pronto, esse pessoal é o que é mais alvo desses escândalos provocados pelo joio dentro das igrejas, das assembleias, grandes assembleias, pequenas assembleias. E quando eu falo pequenos, lembro sempre de um coração humilde, sincero e puro como o das crianças. Falando sobre crianças, olha o que é que Marcos 10, 13, 16, essa passagem de Marcos também está lá em Mateus 19, 13 e 15, mas eu prefiro usar Marcos porque o Jesus retratado no primeiro evangelho escrito, que é o de Marcos, segundo Marcos, é um Jesus mais direto, mais simples e prático. Ele não mede, vamos dizer assim, as palavras, deixa fluir, doa a quem doer. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, que Jesus os tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Essa palavra indignou-se não terá lá em Mateus, só em Marcos. Por quê? Porque o Jesus de Marcos é o Jesus mais real. Indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Olha, eu fui lá no dicionário e peguei o que é que significa indignar, para poder ter um entendimento melhor.
é fazer-se sentir ou sentir indignação, enfurecer-se, irritar-se, revoltar-se. Olha, se Jesus se posiciona assim com os apóstolos que impedem crianças cheguem até eles, porque de tais que têm o coração como de crianças, porque dos tais é o reino de Deus, pela simplicidade e pureza de coração. Imagina o que é que Deus sente quando o joio escandaliza o trigo de coração puro como o de uma criança. Quando o escândalo chega aos pequeninos do Senhor. No texto eu vou tratar sobre isso. Trato sobre situações em que o povo de Deus ele passa por momentos pesados na caminhada, mas Deus sempre estará com eles. Mas são momentos que eu vou dizer a vocês aqui o que eu coloquei lá no texto. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se eu encontro. Falo sobre esses frutos da carne, no qual o joio é um excelente expert. Pedofilia, o roubo. Idolatria, ou apostasia. Eu trato sobre 4 momentos, sabem, que o joio é excelente em se pronunciar. E quando eu falo sobre pedofilia, eu fico muito tocado, exatamente porque tratei de textos agora do Evangelho que falam sobre crianças, e normalmente nós presenciamos através das reportagens momentos de pedofilia praticados contra crianças dentro do seio da cristandade. Mas, apesar de ser um momento delicado, como eu disse, eu não poderia deixar de fora desse contexto geral esses momentos em que o joio atenta contra o povo de Deus. Leiam um texto, meditem com a Escritura tudo o que o texto vai propor para ser pensado. Outra questão que vocês vão encontrar lá no texto está lá em Tiago 4,17 e vai nos fazer pensar sobre: se eu sei de todas essas mazelas que há dentro da cristandade e não me posiciono contra tais mazelas, ou seja por covardia, ou seja por apatia, indiferença, ou seja por um zelo pela filosofia religiosa do meu grupo este ao qual eu pertenço, isso é muito comprometedor para a minha salvação. Tiago 4,17 diz uma coisa para você, se você agir dessa forma: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmão, e se você está em pecado, você está destituído da sua salvação. E Deus, que é justo e amoroso, e esse amor e justiça são entrelaçados, eles não se obstruem no exercício de suas potências pessoais, tanto a potência do amor como a potência da justiça. Eles caracterizam muito bem a esse Deus. E se você tem uma ilusão que Deus passa a mão na cabeça do transgressor, eu vou lhe ler um salmo. É o Salmo 5º, do versículo 5. E diz assim: os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Deus ama o pecador, abomina o pecado. Ótimo, é uma ideia interessante. Mas essa ideia interessante, ela tem que ser vista à luz dessa outra proposição, que está no Salmo 5, no versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Se você sabe de alguma transgressão, ore pelo transgressor. Leve
o arrependimento ao transgressor. Ele não aceitando essa sua prova de amor, exerça a justiça de Deus perante ele. Amém? Não podemos nos dar o luxo de deixar passar. Não podemos nos deixar o luxo de nos indiferenciar. Temos que ter zelo por Deus. Olha o que Jesus fez no templo com os vendilhões. Ele chegou lá dizendo: eu te perdoo, irmãozinho, porque você está vendendo o que você recebeu de graça. Eu te perdoo, meu filho. O que Jesus fez? Ele tomou uma atitude. Nós não podemos nos indiferenciar perante o pecado, principalmente dentro da igreja. Quem está de fora presencia uma cena dessa, fica imaginando, esse contra-testemunho ao qual eu me deparo me fará abominar tudo o que se diz de Deus. Pense sobre isso, leia o texto, compare com as Escrituras e tome uma posição, e que a sua posição seja de sensatez. Você está ao lado de Deus, do Pai, do Filho, através do Santo Espírito. Você não está para agradar o que quer que seja que se ponha contrário a Deus. Amém? Se deixe iluminar pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo.